Bom dia, igreja abençoada do Senhor. Bom dia, noiva vestida de branco, ataviada de vestes reais para o grande encontro com Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Esta manhã é uma manhã de vitória. Por que é uma manhã de vitória? Por que é um culto de vitória? Porque nós nos apresentamos diante de Deus e aprendemos mais do Teu Santo Espírito. Por isso é um culto de vitória, porque falamos de coisas espirituais. Amém? Então, a Deus toda a glória, o louvor seja eternamente dele. A manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio é notória, porque ele fala com cada um de nós com propriedade. Ele fala um por um, da sua maneira própria. Amém? Então a ele honra, glória, poder e majestade. Aplauda o teu Deus, porque ele é digno de honra, glória, poder e majestade de toda adoração. O tema do nosso culto é a bênção da Trindade. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Oremos o nosso Deus. Deus eterno e maravilhoso, Pai Santo, nosso conselheiro, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Pai, fala conosco nesta manhã, sonda os corações. Senhor, trabalha em nossos corações, no nosso espírito, na nossa mente, Pai, para que sejamos sempre pessoas espirituais, Senhor, para engrandecer e exaltar o Teu nome e Te aguardar com eterna fidelidade. Nós sabemos que o Senhor está no nosso meio e que falará conosco da Tua maneira própria, Pai, com cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos nesta manhã e a igreja diga amém, amém e amém. Essa bênção é uma síntese do Evangelho e do que Paulo ensinou até aqui, a igreja de Coríntios. Então nós vamos destacar 3 pontos que é fundamental, essencial, principal, primordial, vital, princípio da fé cristã. A graça do Senhor Jesus Cristo. Então, começa a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça é revelada a nós de que forma? Na sua encarnação, quando ele se fez homem. Na sua morte, quando ele foi para a cruz. E na sua ressurreição, quando ele ressuscitou e nos tomou para si. Nos resgatou do mundo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a graça do Senhor Jesus Cristo é essa. Então, sendo ele Deus, ele se fez o quê? Homem. Imagina o ser celestial, o Pai das luzes, o Príncipe da paz, deixando a sua glória, descendo do seu trono para ser homem. Homem, uma carne apodrecida de pecados, aonde todo pecado habita na carne. Ele se fez carne entre nós, ele se fez homem, saiu da sua plenitude de glória, sendo Rei dos reis, se fez o quê? Servo. Sendo rico, se fez pobre.
Sendo bendito, se fez maldição. Sendo santo, se fez pecado. Sendo o autor da vida, morreu em nosso lugar. Vede quão grandioso é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa salvação não está baseada em nossos méritos ou obras. Ah, eu sou salvo porque eu quis, porque eu aceitei Jesus. Não foi não. Não foi não. Porque a graça do Senhor te alcançou. Ela se revelou a você. Ela falou, tu és meu. Eu morri por você. A graça que está sobre a tua vida, sou eu que conquistei. E ele foi lá na cruz e se deu por você e por mim. Isso é algo para trazer à memória, sempre. Sabe, existe aquele salmo que diz, elevo meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. Então, quando você faz memória, pela adversidade que você estiver passando, e pensar que o teu Deus esqueceu de você, porque Ele não te salvou, não te revestiu de toda essa graça, para você morrer à deriva, para você ser envergonhado. Não, de jeito nenhum. Ele não te deu vestiduras brancas, sandálias nos pés, anel no dedo, capacete da salvação, o escudo da fé, uma roupagem blindada para que você morresse envergonhado ou à deriva lá com seus problemas não solucionados. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele está acima, o nome dele está acima do desemprego, o nome dele está acima de dificuldades, o nome dele está acima de sonhos não realizados. Por quê? Porque ele tem o comando e o controle de tudo. A graça dele, quando Paulo falou assim, Senhor, por 3 vezes eu orei, para que o Senhor me curasse dessa enfermidade. Então ele tinha uma enfermidade na vista que o envergonhava, mas o Senhor falou, Paulo, a minha graça te basta. Entenda que a graça do Senhor nos basta. Ele tem tudo para nos dar. Tudo, porque tudo é dele. Não é nada nosso, tudo é dele. Mas se acaso ele achar que aquela bênção poderosa que você está guardando vai te fazer tropeçar e que você vai sair do plano da graça dele, ele não irá te dar. E a gente pode até chorar e espernear, mas ele diz, eu sou o teu Deus e eu sei o que é bom para você. E é por isso que entre nós ele se revela com um poder transformador. Porque alguns irmãos chegam para mim com sonhos de revelação. Hoje mesmo já cheguei à igreja com sonhos de revelação tremendo. Ontem eu já ouvi sonhos de revelação tremendo. Uma igreja que anda no padrão de Deus, uma igreja espiritual, fazendo a vontade do Senhor e o Senhor se revelando entre nós. Aí você, mas eu saio daqui e a minha semana continua a mesma. Você que pensa. Você é que pensa. Se você olhar, ele tem te sustentado, tem te guardado, tem colocado as coisas em ordem, tem te feito forte na hora da adversidade. Ele faz forte ao cansado. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, diz a palavra dele. Então a graça do Senhor, olha, a graça do Senhor. Esse versículo é pequenininho,
mas tem grandes revelações. A graça do Senhor está em nossas vidas. Aprove a Ele morrer por você e por mim. A graça está toda em Jesus e que foi transportado para a nossa vida. Então, a nossa salvação não está baseada em nossos méritos e obras, mas totalmente na graça de Jesus, ou seja, nos méritos de Cristo e na sua obra vicária na cruz. Olha, nos méritos de Cristo, Ele deixou a glória dele para interceder por nós. Foi na obra vicária da cruz. Então, nossos olhos têm que estar onde? Na obra da cruz. Porque ali tudo foi feito. O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. O amor de Deus é a fonte de onde jorra a graça de Jesus. Por quê? Porque Ele é o Filho de Jesus. Sendo Ele o Filho primogênito de Jesus, o amor de Deus estava ali. E Ele foi lá, pegou o Filho dele, o único Filho, e entregou na cruz. Por quê? Porque Ele nos amou muito antes de Cristo morrer na cruz. A cruz não é a causa do amor de Deus, mas é o seu resultado. A cruz é o resultado do amor de Deus. Esse é um culto de vitória? Esse é um culto de vitória. Porque aqui nós conhecemos Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o culto da vitória. Deus não passou a nos amar depois que Cristo morreu por nós. Mas Cristo morreu por nós porque Deus nos amou com amor eterno. Então, ouçam, você é muito amado por Deus. E você não pode trocar este amor como Esaú trocou lá com... Esqueci o nome. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. O prato de lentilha. Você renuncia o seu direito da bênção? Você renuncia, ele estava com muita fome. Então, queridos, olha, às vezes nós temos um impasse na nossa vida ali. Eu desejo muito ter aquela bênção. Desejo mesmo, de verdade. Mas eu não posso. Eu não posso. Mas acontece alguma coisa pelo caminho que me proporciona. Mas essa situação não é de acordo com a palavra de Deus. Não troque a tua bênção, seu direito de primogenitura, por um prato de lentilhas podre. Eu digo que é podre, a Bíblia não diz que é podre não, tá? Parece que o negócio lá estava gostoso, né? A lentilha, o guisado, estava muito bom. É porque é podre porque ele perdeu a bênção dele para Jacó. Que Jacó foi um espertalhão, mentiroso, mas ele vendeu o direito dele para Jacó. Então, não sejamos Esaú da vida. Porque Deus nos amou de uma maneira triunfal, abalante. O inferno tremeu. Ele desceu e tomou a chave do inferno. A chave da morte está nas mãos do Senhor. Para nos dar, para nos resgatar, que isso é um ministério de resgate. Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso tem preço? Não tem preço. Isso vale o quê? Vale ganhar na loteria? Não.
Não. O que isso vale? Isso é um amor eterno. E que diante das suas adversidades, você tem que lembrar, Jesus me amou com amor eterno. Ele, como nós ainda há pouco terminamos de cantar, tu não te queimarás quando passar pelo fogo, nem as águas te submergirão. Compreendem isso? Compreendam isso? Esse grande amor. Eu sou o teu Deus. Eu te assisto, eu te ouço, eu vejo o teu caminhar, eu vejo você falar, eu ouço teus pensamentos. O único que pode penetrar na tua mente é o Senhor Jesus Cristo. Então não tenha medo, vai passar. Vai passar. Porque esse amor não tem trocadilho. Ele é o único verdadeiro, está na tua vida. Há muitas situações da nossa vida, situação de perseguição, de maldade, de dificuldades, de sonhos não realizados, de dor nas emoções, porque às vezes não acontece aquilo que esperamos. Mas o nosso Deus, Ele olha e fala, eu sou o teu Deus. Aguenta firme, porque eu sou o teu Deus. Tu não vai morrer à deriva. Você não vai morrer, como dizem por aí, na praia, sem socorro. Há uma mão poderosa, uma mão direita de poder que te sustenta, que levanta, te põe de pé e fala, segue-me. Não tenham medo. Não tenham medo. Tenham discernimento, sabedoria, sejam obedientes. Procurem viver em santidade, com uma vida de oração, com uma vida de renúncia, buscando o que é do alto, da onde vem o socorro. Sabe, a palavra de Deus diz assim, nem só de homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem. Quer dizer que nós temos pão para comer todos os dias, mas é porque Ele nos envia. Porque a palavra dele é fiel para a tua vida, de não te deixar faltar o pão de cada dia. A palavra te sustenta. Jesus no deserto, Satanás veio e falou, manda que as pedras se transformem em pão, já que tu és filho de Deus. Ora, não é assim que fazem conosco? Ué, você não é crente? Eu canso de ouvir isso, até hoje. Você não é crente? Manda o teu Deus, fala com o teu Deus, cadê o teu Deus? É isso que muitas vezes eu ouço. Ué, mas cadê o teu Deus? Então Satanás, essas pessoas que falam, olha bem, vamos fazer aqui uma comparação. Satanás chegou para Jesus no deserto e falou, se és filho de Deus, mande que as pedras se transformem em pão, em pães. Aí, hoje, alguém, até no meio da família, fala, ué, você não é crente? Cadê o teu Deus? Ora, o teu Deus, talvez ele te ouça, ué, você não é de Deus? Por que você está passando por essa situação? Cadê o teu Deus? São pessoas usadas por Satanás. O mesmo que acusou Jesus no deserto. Ele foi na pessoa dele diante de Deus e falou, se és filho de Deus. Hoje, ele atua através das pessoas. Você não é de Deus? Cadê o teu Deus? Eu já ouvi isso várias vezes, mas não me importa,
Porque quando você conhece a palavra, você é revestido de poder, você é revestido de um espírito inabalável, que te dá o discernimento de repreender esses tais que fala: eu não sou crente, não uso Bíblia, porém eu tenho tudo e você não tem nada. Mas espere um pouco. Deus ouviu. Deus ouviu. E não fique chateado por isso. Aliás, tenha misericórdia daquele que falou isso para você, porque ele está envolvido por Satanás. Fala, ó, que Deus te repreenda, Satanás. Agora, quanto a você, seja livre desse espírito maligno que está na tua vida. Porque eu não vou negar o meu Deus, porque meu sonho não foi realizado. Por quê? Porque eu não tenho um carrão do ano na porta da igreja para me mostrar que eu sou abençoada. Eu sou abençoada desde o ventre da minha mãe, quando ele me escolheu, quando os meus ossos ainda não foram formados, ele já me conhecia. Ele já te conhecia. A tua história, ó, é longa. Então existe a bênção da Trindade na tua vida, meus irmãos. Fortaleça-se no poder do Espírito Santo de Deus. Antes que o meu filho se formasse no meu ventre, Deus já o conhecia e o constituiu profeta às nações, diz a palavra dele. Ele já conhecia, ele olhou quando os ossinhos foram formados, os tendões, tudo que no corpo humano. Olha o tamanho desse Deus. Pense, não negue o seu Deus por um prato de lentilha. Ele tem muito para te dar. Todas as bênçãos que nós precisamos está na pessoa de Jesus. A causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais, nem nada que possamos fazer para ele nos amar menos. Então, até aqui está compreendido o amor de Deus, a graça do Senhor e o amor de Deus. Vamos passar para a comunhão do Espírito Santo. Conhecemos a graça de Deus, experimentamos o amor de Deus mediante a comunhão do Espírito Santo. Somente Ele e mais ninguém pode aplicar em nós a graça, nos revelar o amor de Deus e convencer-nos do pecado, regenerar-nos e santificar-nos. O Esber diz que a graça de Jesus nos traz a memória. O que a graça de Jesus nos traz? A nossa memória. Seu nascimento, quando ele se fez pobre, a fim de nos tornar ricos. 2 Coríntios 8, 9, diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. No passado, nós aprendemos que isso que está aqui, essa palavra, é levada à vida material. Jesus se fez pobre. Há na Bíblia algum relato que Jesus pediu esmola? Não. Jesus transformou a água em vinho. Jesus curou leprosos, deu vista aos cegos. Jesus paralisou, mandou calar uma tempestade. Jesus multiplicou pães e peixes. Uai! Que pobreza é essa que a Bíblia fala? Jesus nos deu vida e vida com abundância. E ele, na terra, ele multiplicou
peixes e pães para dar a quem não tinha nada. Ele disse para os pescadores: lança a tua rede. Mas, Senhor, eu passei a madrugada toda pescando e não pescamos nada. Mas ele acrescentou: porém, sobre a tua palavra lançarei as redes. E veio grande e bonança, uma bonança de grandes peixes, com fartura. Então aquele pescador tirou tudo dentro dele, saiu, largou a rede com os peixes e foi seguir a Jesus. Então que pobreza é essa que a Bíblia fala? Ele sendo rei, se transformou em servo. Ele sendo Deus, ele se transformou em homem. Quer pobreza maior que essa? Ele se transformou em homem. Ele sentiu dores. Ele viu o que era sentir na emoção dele, a agonia na cruz do Calvário. E quando ele disse: Senhor, Pai, se possível, passe esse cálice de mim. O que ele quer dizer? Eu não conheço pecado, e eu já sou homem, já me fiz de homem, já fiquei na estatura de um homem, eu que era o Deus, sou o Deus Todo-Poderoso, mas Senhor, não deixa que eu conheça pecado. Quando ele disse: afasta de mim esse cálice, não era porque ele ia na cruz, era porque ele iria conhecer o pecado. E quando ele conheceu o pecado, o Pai virou o rosto para ele, porque o Pai odeia pecado. E foi nessa hora que ele morreu. Ele desceu ao abismo, desceu o Sheol, resgatou os seus, pregou aos espíritos em prisões, porque até naqueles, os espíritos que morreram, aquelas pessoas que morreram no dilúvio de Noé, ele foi lá e pregou aos espíritos acorrentados e aos anjos que caíram com Lúcifer. Alguns se arrependeram. Diz os historiadores que mesmo depois de arrependidos, não tomaram a sua forma mais original, de anjos. Eles foram perdoados. E para eles não há mais uma morte eterna. E os que morreram no dilúvio, que se converteram ao ouvir Jesus, com esta graça maravilhosa de descer ao abismo, eles ressuscitaram com o Senhor. Isto é muito maravilhoso, amados. Então, quando você pensar em estar com um amigo que não confessa a mesma fé, você dê um jeito, ou você prega o evangelho, você sai de fininho. Porque a graça do Senhor que está sobre a vida, sobrepõe todas as amizades, todos os desejos do teu coração, toda uma vida, porque a graça de Deus, ela se revela para você de maneira, é misterioso, é piedoso, é revelador, é grandioso, é vitorioso. Então é essa graça que nós temos que nos apoiar. O amor de Deus nos leva ao Calvário, onde Deus deu o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Olha quão miseráveis nós éramos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A comunhão do Espírito Santo nos leva ao Pentecostes, quando o Espírito veio e revestiu a igreja de poder. Eu não vou narrar, não vou ler essa passagem, porque ela é em Atos 2, de 1 ao 47, quem quiser ler em casa, leia, para entender que ele revestiu a igreja
de poder. Que agora, quando Paulo falou à igreja de Coríntios, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Por que ele estava falando aquilo para uma igreja que era rica, era inteligente, mas que dava muito trabalho para Paulo pela sua carnalidade, pelas suas tensões, dissensões, rivalidades e discórdias. E Paulo pregou para eles a graça do Senhor. Então, que essas coisas, tensões, dissensões, rivalidades, discórdias, acabem lá em Corinto. Porque a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo pertence a todos. Então que isso tudo termine lá em Corinto. A igreja de Jesus revestida de poder, esta que está aqui. Para vivermos o hoje, a bênção de Deus, eu posso estar muito triste, mas quando eu penso na graça de Jesus, o meu coração se alegra. Então, amados, a igreja precisa ter o quê? Discernimento espiritual. O tempo que nós estamos buscando na internet entretenimento, nós precisamos ler mais a palavra, pedir a Deus discernimento espiritual, porque daqui a pouco vocês vão ouvir qualquer balela aí fora e vão achar que é verdadeiro. Romanos 16, 17, 18 diz assim: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculo à doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Olha o que a Bíblia diz. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim os seus próprios desejos, mediante a palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Então quer dizer que você precisa ter discernimento espiritual para não ir por qualquer vento de doutrina, porque a nossa carne adora uma bajulação. Ela adora, oh meu Deus, né, um elogio. Ela adora tudo isso. Ela se acha demais. Se ela fosse com tanto poder assim, não ia para a terra e os bichos não comiam. Não presta para nada. Só nos envergonha. Então, queridos, é tempo de buscar discernimento espiritual. 2, a obediência e a maturidade espiritual devem ser a nossa marca. Obediência e maturidade espiritual, Romanos 16, 19, que diz assim: contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Já é notícia aí fora a nossa obediência. Aliás, tem sido motivo de escândalo para muitos, de críticas. Ainda dizem que nós voltamos para a lei e que nós estamos debaixo de maldição. Veja só. Se a lei de Jesus é boa, e ele fala o que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então aqui, contudo todos têm conhecimento da vossa obediência, por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puro quanto ao que tem aparência maligna. Os malignos aparecem diante de você, diante de mim, com ofertas, sabe, com conversinhas
que dá um caminho que é bom e não é. Então sejamos puros, ainda que eles façam chocarrice de você. Os crentes, nós devemos compreender a vitória que temos em Cristo. Já estamos terminando. Qual é a vitória que nós temos em Cristo? Nós temos a bênção da Trindade, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não é assim que nós terminamos o culto? Então, sabe qual é a vitória? A vitória de quem tem Cristo, que anda com Cristo, que olha para cima, que busca socorro e que fala com o Senhor, que é a pessoa que está dentro de você e que você pensa às vezes que está sozinho, mas ele sonda os teus pensamentos e o teu coração. Romanos 16:20, para terminar. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus sejam convosco. Amém? Amém? E amém, assim disse o Senhor, nosso Deus. Em tudo, nós somos mais do que vencedores. Em tudo. Não é em algumas coisas, é em tudo. Oremos o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, nós agradecemos, Senhor, estamos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, Teu poder regenerador e transformador de dentro para fora. Queremos viver sempre esta graça, este amor, esta comunhão com Teu Espírito Santo, Pai. Viver, ó Deus de poder, os céus nas nossas vidas, Senhor. Viver a Tua graça renovadora, Pai. Olhar para o Calvário, Senhor, porque foi lá que foi triunfante, Pai. Triunfante o nosso resgate. Graças te damos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que guarde a nossa saída para o nosso lar, guarde a nossa vida, Pai, promova a Tua bênção sobre nós, enche-nos da Tua paz e que nossos lares seja repleto dessa atmosfera de Deus, dos céus, Senhor, atmosfera de paz em nossas casas, nos nossos lares, no nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome. Levante a tua mão, a graça do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus na igreja, na vida da igreja, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus, Senhor. E a igreja revestida deste poder, desta bênção da Trindade, diga amém. Amém e amém. Graças a Deus.